momento que eu acabei vivendo hoje com o Alisson e com a Débora tem muito a ver com o que eu vou pregar aqui hoje. A equipe, sucesso e fracasso. Por quê? Porque eu e a pastora, a gente sozinho faria muito pouco, muito pouco. Por mais empenhado que eu e a pastora tivéssemos, mais animado que tivéssemos, nós faríamos muito pouco. Mas com a equipe, com as pessoas se dedicando à obra de Deus, com as pessoas se envolvendo na obra de Deus, aí o alcance é muito extraordinário. Aí você alcança novos bairros, novas cidades, novos países. Dá para dar um amém aí ou não? Então é assim isso daí. Então a equipe é muito importante nessa nossa trajetória. E eu quero falar com você hoje sobre o que está em Mateus capítulo 4, versículo 18. Queria que você assim se desconectasse lá de fora, prestasse muita atenção. Você líder, pastor, voluntário, você que de repente está assistindo essa mensagem um outro dia aí, uma outra hora, até passando para a sua equipe. Mateus capítulo 4, versículo 18 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o seu barco, o seguiram. Amados, eu quero falar hoje sobre a gente aqui, sobre a gente que é equipe. E a primeira coisa que esse texto me mostra é que uma equipe não nasce pronta. A gente tem um preconceito, né, de que vai chegar uma pessoa aqui, que é uma bênção para lidar com a área tal. Claro que isso pode acontecer. Mas mesmo isso acontecendo, ou seja, Jesus pegou uma turma acostumada a pescar. Ótimo, ele queria pescadores mesmo, de almas. Mas já estava bom, já era alguém que tinha um entendimento. Não é à toa que o símbolo do cristianismo é o peixinho. Aquilo não é à toa. Talvez você nunca me ouviu falar, mas quando uma pessoa cristã, na época que era velado o cristianismo, perseguição, já estava começando a ver, os que eram do caminho, com C maiúsculo, estavam assim em algum ambiente, via alguém, eles faziam uma meia-lua assim, ó, no chão, pauzinho, um rabisquinho. Aí vinha alguém e fazia a outra parte da meia-lua, aquilo ali fazia um peixinho. Ou seja, eles se comunicavam: pô, você é do caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma equipe não nasce pronta. E se não nasce pronta, tem coisas que a gente precisa aprender, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão muito quietinhos, irmão. Andamos 3 horas para chegar aqui. Sim ou não? Sim. Aí. A palavra equipe significa conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho. Digo mesmo trabalho. Digo mesmo trabalho. Tem gente que não está falando. Mesmo trabalho. Você vê que até assim já dá divisão, né? Não é no mesmo trabalho. Escute. São pessoas unidas em suas missões, não individuais, mas em suas missões coletivas, com um só propósito. Você vê que Jesus, ele monta a sua equipe para ele começar seu ministério. Eu vinha conversando com a pastora agora e fica aqui registrado e todo mundo sabendo. Se um pastor for plantar uma igreja em qualquer lugar,
desse mundo. Se ele não for um ministério que eu colocaria 3 nomes só, eu até já fiz parte, era 4, mas eu estou fora disso. De você alugar um salão, colocar cadeira e colocar um pastor ali para trabalhar, eu só tenho 3 ministérios que eu reconheço que faz isso e dá certo. Eu tentei ser o 4, aí vi que não deu certo. Se ele não consegue granjear uma equipe para pensar em ir para um lugar, pode parar. Pode parar. Pode parar. Por quê? Porque o primeiro grupo não é a igreja, não são ovelhas. O primeiro grupo são aqueles irmãos, e eu vou dar um testemunho aqui de quando nós começamos, em 2006. O primeiro grupo, eles são aqueles irmãos que estão apaixonados pelo negócio. Eles estão apaixonados pelo que vai acontecer. E o que acontece com isso? Eles são aqueles que vão ficar na portaria. Às vezes chega alguém que toca um violão e tal, mas ali 20, 30 pessoas, vamos colocar assim, no máximo isso, organizado em 2, 3 casas, mas já sonhando, é a equipe que vai começar a trabalhar, que vai começar a granjear pessoas, cada um no seu contexto. Aí o leque é grande, conhece alguém que está fora da igreja, conhece alguém que não é evangélico, mas ali é uma possibilidade da pessoa e tal. Então, ele começa com a equipe. Você vai começar um negócio, você não começa com o cliente, você começa com os funcionários que vão atender o cliente. Quem está aqui, diga amém. Por isso é importante, e eu digo aqui, é de extrema valia e de extrema importância um papel de um voluntário, de um líder de departamento, de pastores auxiliares, porque eles são aqueles que vão alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas e que vão servir as pessoas que na grande parte de uma igreja, aí, segundo consta alguns dados, 80% da igreja é servida e 20% da igreja que servem os 80%. Então, parabéns à minha equipe que serve os 80%. Dá um aplauso aí a você. Agora, veja só. Por que tem 80% que não está servindo? Não é falta de necessidade. Talvez, seja algo que a gente precisa também, como equipe, não só fazer o papel de servir, mas fazer o papel de inspirar novas pessoas a servir. Porque, se não me falha a memória do texto que nós lemos, ninguém foi atrás de Jesus. Sim ou não? Foram atrás de Jesus? Foram? Foram atrás de Jesus? Não. Jesus foi, falou, gente, estou precisando que vocês me ajudem na recepção. Estou precisando que vocês me ajudem com criança. Estou precisando que vocês me ajudem na oferta. Estou precisando que vocês me ajudem no louvor. Não toco nada, sei lá. Estou precisando que vocês me ajudem. Eu vou falar daqui a pouquinho. Não é colocar a pessoa sem treiná-la, mas é provocar novas pessoas chegando. Aqui somos uma equipe? Agora, então, pensa comigo. O que é que vai fazer mais pessoas quererem servir? Não é o apóstolo. Sabe o que o apóstolo vai inspirar? Um monte de gente querer pregar. Por quê? Porque é o papel que eu faço aqui. O que vai inspirar as pessoas aí no seu ministério, na sua equipe, é o que você faz. E se isso não estiver acontecendo, você pode conversar com pessoas. Apóstolo, mas ninguém quer nada. Ok, eu não vou fechar os olhos para isso. Mas a gente leu no texto que Jesus forma uma equipe indo até eles e dizendo para eles qual é a necessidade que eles têm. Então talvez a gente precise conversar, não corrido, mas conversar mais com as pessoas da igreja, olhando o perfil, e nós vamos falar sobre a equipe daqui a pouco, mas olhando o perfil,
Talvez aquele que está fazendo o café, ele tem que chegar para alguém que tenha um perfil que é mais tranquilo, dependendo da idade, dependendo da logística. Você já pensou em nos ajudar no café? Porque tudo que tem poucas pessoas sobrecarrega a equipe. Diga, tudo que tem poucas pessoas sobrecarrega a equipe. Por exemplo, lá atrás, quando eu comecei, eu queria uma coisa. Com o passar dos anos, eu fui lutando. Hoje, já aprenda isso. Eu não quero ser o único a falar aqui. Eu nem posso. Porque assim que nós plantarmos uma nova igreja, eu como apóstolo, eu preciso dar uma atenção que como pastor, eu não dei para as igrejas que eu plantei. Porque eu achava que está lá, agora está tudo resolvido. Não é assim. Então eu preciso ter uma equipe excelente, fluindo, para que eu tenha a disponibilidade de dar suporte à igreja que está começando. Esse é um papel do apóstolo, sim ou não? Mas eu não tinha esse entendimento. Aí eu fui treinado. Não basta eu ir lá e Deus abençoe. Não. Eu tenho que carregar esse DNA, tem que ter vocês, a equipe alinhada, levando esse DNA para o lugar aonde Ele colocou. E não a pessoa lá fazendo do jeito dela. E muitas vezes uma equipe, quando ela não é treinada, ou a gente acredita que deixar ela livre, ela vai fluir melhor, dá um caos danado. É um perigo muito grande. Então a equipe, ela precisa ser treinada. Diga, a equipe precisa ser treinada. E é uma escolha também, claro que é uma escolha. 1 Timóteo 3,1, olha o que diz. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém desejar ser bispo, o episcopado deseja uma nobre função. Aqui tem um princípio. Você pode ser um profissional extraordinário na tua profissão, ou o dono de uma empresa extraordinária. Mas quando você se dedica a servir no reino de Deus, você está no nível do extraordinário. Por quê? Porque é uma escolha que Timóteo está dizendo assim, gente, é um negócio assim fora do comum. Talvez por isso 80% da igreja acaba sendo servida, não é por falta de tempo. A gente sabe, como agora mesmo eu dei o testemunho do irmão, um líder, um abençoado casal, que não pôde estar aqui porque tinha um compromisso. Não tem problema. Alguns que não estão aqui hoje e tinham escola, faculdade, não tem problema, está tudo certo. Ninguém é pecador por causa disso. A gente é pecador por outras coisas, amém? Amém? Só que o porquê de alguém não participar é que faz a diferença. É isso que é o segredo. Não é, eu não posso faltar, não tem essa, ninguém é funcionário aqui. É um entendimento. E que eu digo sempre para a minha equipe, eu quero ficar registrado isso, porque no final do ano vai ter um projeto com isso daqui. A questão é, como é que eu administro as prioridades? Como é que eu administro o meu comprometimento com as coisas? É aí que está o detalhe. Então hoje, eu e você estarmos aqui, você pode ter certeza, parabéns, escolheu uma grande obra excelente para realizar na vida de outras pessoas, que é a obra de Deus. Você pode dar mais um aplauso pela tua vida? Parabéns, que é uma escolha. Olha, excelente obra escolheste. Quantas pessoas poderiam estar aliviando os ministérios, as pessoas que estão já se desgastando, que quando falta, é terrível. Imagina um ministério que quando falta alguém, não tem ninguém para ajudar naquela falta. Não tem ninguém para suprir. Imagina só, temos uma pessoa que canta aqui. Aquela pessoa, de repente, ela ficou doente, ou de repente ela fez uma viagem, e não tem uma pessoa para cantar. Olha que coisa complicada. Ou eu que prego, eu precisei me ausentar por algum motivo, e não tem ninguém que pregue. Não estou falando que venha aqui e passe 40 minutos. Eu estou falando que
pregue aqui, que a pessoa chegou e ela foi alimentada na alma, no espírito, e voltou para a casa dela com a palavra de Deus para o coração dela. Amém? Imagina só o que é dessa igreja. Eu e a pastora no carro agora, vindo conversando, porque 3 horas, a gente viu quantas pessoas hoje nós temos que, se tivéssemos, poderíamos tomar decisões diferentes. Por quê? Porque nos faltava uma equipe. Você está vendo a valia daquilo que você faz? Não é por capricho que eu falo assim, gente, não falto na mesa, gente, não falta uma reunião. Eu prefiro, olha, de coração, você precisa saber o que eu penso sobre a minha equipe. Se você tivesse que hoje, na semana do Na Mesa, você fala assim, pô, olha, você tem que ser maduro para entender o que o apóstolo está falando. Apóstolo, se eu vier no Na Mesa, eu não consigo vir quarta. Se eu não vier no Na Mesa, eu consigo vir quarta. Não precisa nem orar. Se a sua necessidade é nesse nível, segunda-feira no Na Mesa, quarta-feira você não vem no culto. Por quê? Porque nós temos 8 momentos na igreja, aprenda equipe, nós temos 8 momentos na igreja, a 10, para alimentar você como ovelha, a equipe como ovelha, que são os cultos de quarta e de domingo. Não vou falando devocional, não estou falando nada disso. Estou falando aqui na igreja, porque eu quero que você entenda isso. Porque se você entender, não é capricho meu mais. Se você entender, não é radicalismo meu mais. Não, aí está todo mundo livre com entendimento. Mas para alimentar o meu líder, o meu voluntário, a minha equipe, aí eu não consigo alimentar na quarta, e não consigo alimentar no domingo, porque essa palavra aqui não faria sentido domingo. Quem está entendendo aqui? Domingo de 6 horas da tarde, não faz sentido isso aqui. Eu falar, olha, uma equipe não nasce pronta. Então, por isso a importância de uma equipe, para que ela seja o quê? Ela vai colocar alguém que está disponível para realizar aquilo que precisa ser feito. Então, número 1, uma equipe não nasce pronta. Mateus 28, 18. Olha o que diz. Então Jesus aproximou-se deles, da sua equipe, e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. A gente consegue ensinar do dia para a noite? Para quem não se lembra, Paulo ficou praticamente 3 anos para mais estudando, aprendendo, para ele sair pregando, plantando igrejas. Não foi assim, eu tive encontro com Jesus a caminho de Damasco e agora eu vou fazer a obra de Deus. Como se ele não aprendeu? Tem muitas pessoas que não sabem, mas os 5 anos e meio numa igreja, 4 anos eu investi pesado na minha vida ministerial. Foram os anos que eu acho que mais comprei livro, que mais fui em conferência, que mais participei de congresso, até porque eu tinha na época um bom salário na minha empresa, tinha disponibilidade de tempo, então eu investi muito num ministério que não existia. O que era aquilo? Treinamento. Então, a equipe, ela não nasce pronta, mas ela precisa ser aprontada. Você está vendo a diferença ou não? Quantas pessoas chegaram aqui, e aqui, eu diria que boa parte, que chegou, não tinha uma bagagem minha aqui. Tinha um conhecimento numa área, mas foi empoderando, foi se destacando, foi buscando conhecimento, ele foi o quê? Se aprontando. E hoje são pessoas assim estritamente estratégicas no ministério. Mas o que é isso? É entender isso aqui, ensinando-os a obedecer. Gente, uma equipe boa, ela tem que aprender a obedecer. Obedecer não é fazer de você uma vaquinha de presépio, até porque eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que eu tenho que empurrar. Eu tenho dificuldade. Não é por maldade que nós estamos aqui empoderando uma equipe, amém? Amém?
eu tenho dificuldade, porque a posição minha, eu preciso de pessoas estratégicas que tenham uma leitura mais rápido, e não tem problema com a outra pessoa, só que talvez ela não possa estar diretamente na minha equipe, porque ela vai ficar com raiva de mim. Eu sei o que eu estou te ensinando aqui. Agora, existem pessoas que são extraordinárias, mas que tem que ficar um pedaço além de mim. Por que que isso acontece? Porque Jesus nos ensinou. Ele chama 12, mas depois ele está com 70. E com 70 ele não está do mesmo jeito que ele está com 12. Ele não anda com 70 para a casa de uma pessoa. Ele não vai com 70 para a casa de outra pessoa. Ele não senta para fazer refeição com 70 pessoas. Mas aqueles 12 tiveram que ter uma entrega total para continuar seguindo ele. Agora, os 70 poderia ter um outro tipo de entrega. Então, dentro da equipe, existem níveis de entrega para níveis de posicionamento. Quem está aqui? Não adianta você querer o tempo de uma pessoa que exige um nível de entrega sua, do mesmo modo que uma outra pessoa que não quer entregar no nível que precisa, querer ter o teu tempo. Uma criança com 3 meses de idade, ela requer toda a atenção. Agora, você não pode pegar um garoto, uma menina de 12 anos de idade, de 9 anos de idade, e tratar como um bebê de 3 meses. Tem alguém aqui comigo? Por isso que se o líder não cresce, ele dá trabalho. Se o voluntário não cresce, ele dá trabalho. Porque ele fica com uma posição na equipe com a cabeça de ovelha. Então ele não quer ser removido. Porque o líder, o papel do líder é esse, ó, tirar a pessoa do ponto A e levar a pessoa do ponto B. Esse é o papel do líder. Agora, não tem como não mexer nisso, é porque está saindo um livro. Você trabalha 10 anos aqui. Você se forma aqui. Tem uma equipe aqui. Aí você vai e sai e pega uma equipe. Essa equipe está pronta, mas teve 10 anos. Pega pessoas cru, forja essa equipe, aí legal. Agora você pega do ponto A com uma equipe e vai para o ponto B, olha o trabalho que nós tivemos, 3 anos, para olhar hoje e ver que bênção que é ter investido esses 3 anos. Agora, e se nós ficássemos esperando que alguém chegasse pronto aqui? Talvez hoje já tinha até acabado essa igreja. Por quê? Porque líder pega uma pessoa do ponto A para levá-la para o ponto B. Tem alguém aqui ou não? Então, se você tem alguém na sua equipe que não está entendendo, que não está no nível, que não está fazendo o que deve ser feito, é porque talvez você não está pegando essa pessoa e levando ela para o ponto B. Aí você pode falar, apóstolo, eu faço tudo e ela não vai. Então, daqui a pouquinho, você vai saber o que fazer. Escute, o treinamento é para forjar uma equipe que não nasce pronto. E no treinamento virão à tona coisas que de longe não aparecem. Você acha que eu vou conhecer uma pessoa, que você vai conhecer uma pessoa, porque terminou o culto, ela te deu um baita de um sorriso, te deu uma paz do Senhor, te deu um abraço gostoso, te desejou uma ótima semana. Você acha que você conheceu a pessoa por causa disso? Você acha que essa pessoa ela é perfeita por causa desse momento? Não, você é uma equipe, eu estou forjando você aqui. É no dia a dia, é no tete a tete, é no reunião a reunião, é no conversa a conversa. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Então, por isso que você precisa ser treinado, porque daí você direciona, você discipula, você corrige, você anima, e se for o caso, você retira da equipe. Gente, você não pode confundir o que muitos crentes confundem. Quando a gente fala
para a equipe, vamos tirar alguém, gente, isso aí não é pelo prazer. Isso não é porque a gente amanheceu e quer fazer. Não, é porque a gente já vem lutando com aquela pessoa para haver uma mudança de comportamento nela. Eu nem vou falar qual área, mas uma mudança de comportamento. E essa pessoa não está disposta a mudar. E o fato dela não estar disposta a mudar não faz com que a gente tenha que continuar com ela por causa dessa frase. Eu não sei se alguém já ouviu essa frase. Fulano está desviado porque tiraram ela de tal lugar. Quem já ouviu essa frase? Olha, quanta gente. A maioria das vezes é mentira. Existem casos que alguém, até perversamente, fez? Existe. Que eu já vi. Eu já vi. Eu não fui a pessoa, graças a Deus, nem quero ser. Mas eu já vi gente maldosa querendo jogar álcool na pessoa e tacar fogo. Eu já vi. Mas isso é muito pouco. A grande maioria é porque ela não está querendo o direcionamento, o discipulado, a correção, não está aceitando mais o ânimo. E a liderança, escute, a liderança, ela tem que ser pastoreada mais intensamente do que a igreja. Equipe, acorda aí. A liderança, os voluntários, tem que ser, não é pode, tem que ser pastoreado, cuidado, corrigido, animado também, sim, mas também cobrado com mais intensidade do que uma ovelha. A gente faz um evento na igreja. Na nossa cabeça, os voluntários, a equipe, está todo mundo agarrado, salvo algumas coisas que podem acontecer devido ao dia e tal. Por exemplo, aí eu vou abrir um parênteses aqui que é para legislar na causa da gente aqui. Fire Day está aí. Se você não estiver liderando a sua equipe, a galera vai vir 18 horas. Aí vem uma família, membro da igreja, chega aqui 8 horas, no jejum, na água, e ele não vê a equipe. Ele não vê a liderança, ele não vê os voluntários, porque não são milhares, então dá para fazer uma leitura. O que passamos para ele? Poxa, eu acho que não era tão importante. Agora, se não vê ninguém da igreja, mas a equipe está agarrada, está certo. Ninguém quis acordar cedo, ninguém quis participar do jejum, está tudo certo. Eu dei o exemplo aqui, o Alisson falou, apóstolo, eu não vou, eu vou lá na mesa. Eu falei, não, Alisson, pode ir lá, está doido. Até tem um tópico que eu vou falar e é importante saber equilibrar o seu tempo com a sua família, o seu tempo com você mesmo, mas o ministério, tem que haver o equilíbrio. Não é tudo para um lado, mas você, como diz a pastora hoje, tem um sacrifício. Não tem como negar que tem um sacrifício servir no ministério. Amém ou não? Amém ou não? E eu não posso vender um peixe para você estragado, porque depois vai ficar ruim. Então eu tenho que te vender um peixe fresco. E o peixe fresco a equipe, ela tem na chave, ela tem na mão a chave do sucesso e a chave do fracasso. Então é muito sério isso. Quem está aqui, diga glória a Deus. Então vamos lá. Nunca tirei uma pessoa da igreja, apesar de ter vontade. Não fala não. Mas da equipe não tem jeito. Do ministério não tem jeito. E eu não estou aqui para tirar ninguém da igreja. Mas você, aí agora eu quero falar com um líder de departamento. Se você não está em condições de liderar uma pessoa a ponto de ter que removê-la, você vai ter que conversar comigo, a gente vai entender o porquê disso, mas você tem que estar preparado para chegar para uma pessoa e dizer, olha aqui, eu tentei já, mas você está fora da equipe, você está fora da escala, você está fora do grupo de WhatsApp. A hora que você organizar teu tempo, organizar tua agenda, aí você conversa comigo. Mas do jeito que está, não tem mais condições. Porque você está comprometendo a saúde. Você falta demais, você dá desculpa demais, você está enrolado nessa área, resolve, vamos orar por você, conta comigo, mas fica um pouco como ovelha.
Se essa pessoa for de fato uma ovelha que está atravessando um momento difícil, ela vai ser grata pelo resto da vida. Mas se for um bode, vai sair dando chifrada de mal com a vida, porque nem a própria vida dela ela está assumindo o que ela está vivendo. Quem está aqui? Quem está aqui? Então nós precisamos, como líderes, eu tenho uma equipe. Hoje, a minha equipe tem 19 pessoas, mas não é a minha equipe. Essa equipe de 19 pessoas, ela tem data marcada. Por quê? 19 pessoas para andar na intensidade necessária é muita gente. Então tem que ser uma coisa menor para que outros tenham uma liberdade para andar melhor. Isso não tem problema nenhum. Isso faz parte de um crescimento. E a minha equipe tem 100 pessoas. Não existe uma equipe com 100 pessoas. Uma equipe tem 10, tem 8, tem 6. Aí são outras equipes, com outros líderes, cuidando de outros ministérios. Pensa, um amigo meu falou que está com 87 ministérios na igreja dele. 87 líderes, fora o voluntariado. Como que ele vai falar para mim, e ele falou, eu disse isso para ele, eu sinto muito, meu amigo, maravilha, mas você falar para mim que 87 pessoas é sua equipe, não, eu sinto muito, você não consegue gerenciar uma equipe de 87, ele está acreditando que está, só que não faz isso. Você está aqui? Você está aqui? Lá no seu trabalho. Dependendo da sua empresa, quem trabalha em fábrica sabe. Milhares de funcionários, milhares de encarregados, centenas de encarregados, dezenas de diretor, unidades de CEO. Por quê? É o princípio da gestão. O que Jetro falou para Moisés? Moisés, arruma gente que vai comandar pouquinha gente, que vai comandar um número maior de gente, que vai comandar uma multidão, escalonando. Então, assim, eu queria estar tanto na equipe do apóstolo. Não, você já está, tem um grupo aqui que já está. Agora, não é só assim. Daqui a pouco as coisas crescem, eu vou precisar de mais. E tem gente que vai poder falar assim, apóstolo, eu não tenho como mais mudar minha agenda. Eu estou no meu limite. Amém. Amém, ué? Só que eu vou ter que mudar a minha agenda. E eu preciso ter pessoas que possam mudar a sua agenda. Não está errado quem não pode mudar. Está errado eu, como líder, achar que nós vamos ter 50 pessoas numa equipe que não cabe nem dentro do meu gabinete. Então eu estou ensinando você, porque daqui a pouco a gente vai começar a conversar sobre culto domingo, 9h30 da manhã. Obrigado por 2. Nós vamos começar a conversar por causa de culto 9h30 da manhã. Se for só esse grupinho aqui, vai sobrecarregar. Agora, como que a gente vai fazer? Vamos pensar nas vidas que não tem, porque o mundo mudou, hoje os horários de trabalho são malucos, não faria culto 10 horas, 9h30 da manhã um culto aqui, então nós vamos assim, nós não ganhamos pessoas que não possam vir às 18. Ou, por amor a Deus, nós vamos passar um período da nossa vida sacrificando o nosso tempo para dar a oportunidade de outras pessoas que não podem estar às 18 horas, estejam às 9h30 da manhã e que logo esse grupo das 9h30, inspirado por vocês, comece a servir no culto das 9h30 e libere você, ou para você ficar nas 9h30, ou para você ir para as 18 horas. Dá um aplauso, gente, isso é só desenhar. Ou vocês estão pensando assim, vai chegar, vai vir os anjos, vai colocar gente 9h30, o apóstolo vai pregar às 18 horas, e tudo vai acontecer de uma maneira extraordinária. Não, talvez a gente se adapte a alguma coisa, mas a gente já precisa começar a conversar, e fica aqui um adendo, sobre um culto domingo às 9h30 da manhã, porque é inúmeras pessoas hoje que não estão conseguindo vir mais aos domingos às 18 horas, e algumas nem querem vir ao culto às 18 horas, estão esperando um lugar para que eles vão de manhã e passe a tarde livre. E aqui eu abro um parênteses, teve uma época que era, teve uma época não, mudou faz 10 anos,
No Brasil era assim, domingo de manhã era escola bíblica e domingo à noite culto. E se você tivesse num lugar que tivesse culto às 10 horas da manhã, você nem se sentia crente de ir no culto às 10 horas da manhã e ficar à tarde livre. Parece que você está em pecado. Você fala assim, não, estou em pecado. Domingo, 5 horas da tarde, eu não estou na igreja. Não, culto bom é às 18 horas. Isso é crendice. A gente tem que ampliar a visão. Culto bom é culto que Deus está. Acabou. Irmão, o que vai garantir que vai chegar uma hora que nós... escute, aqui agora, viajar. Vamos lá. Um culto 9h30 da manhã, 18 horas, a mesma palavra, porque não é para quem vem de manhã não aparecer aqui à noite, é a mesma palavra, a mesma canção, e segunda de noite, o mesmo culto, com a mesma palavra, a mesma canção, segunda, 7h30 da noite. Você acha isso absurdo? Eu já estou pensando nisso faz tempo, porque a quantidade de pessoas que não tem o domingo livre, e ela fala assim, mas domingo, segunda não é culto. É culto, é a mesma palavra. Ao invés de ter 3 cultos no domingo, tem 2 cultos no domingo e tem um culto segunda-feira às 19h30. Você está achando absurdo? Irmão, o mundo está em movimento. Equipe, sonhe grande, pense grande, mas pense fora da caixa. Tem alguém para aplaudir ao Senhor por isso aí ou não? Parece doideira. Em contrapartida, culto de sábado de jovem está cada vez ficando mais distante da realidade. A gente tem que estar atento, equipe. O que está funcionando hoje, amanhã, pode ser a pior coisa a fazer funcionar. Eu coloquei um vídeo num grupo de um empresário muito famoso. Ele falou, hoje a gente tem que estar se movendo para não sair do lugar. Sabe qual que era a ideia que ele estava mostrando? Que hoje, quando você encontra uma zona de conforto, começa a ficar preocupado, porque aquilo ali vai se transformar em ruína. Isso é em todas as áreas. Deus é um Deus de coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. Amém, amado? Escute. Bora para frente? Guarde isso aqui. O sucesso tem muito a ver com aprender a conviver com perdas e o fracasso a não saber lidar com perdas. Uma equipe de sucesso para uma equipe de fracasso passa por isso aqui. A gente viveu muito tempo, e eu fazia parte desse grupo. A gente sofria demais com as perdas. Eu sofro até hoje, mas procuro me policiar para sofrer cada vez menos. Não por maldade, mas por maturidade. É igual filho. Tem mãe que fica com como é que é? Complexo do ninho vazio, né? né? Complexo do ninho vazio. Por quê? Porque o filho cresce, bate asa. Perdi meu filho. Você perdeu seu filho? Não. Um dia você também deixou o ninho da tua casa vazio para encher o seu ninho e agora eles vão embora. É a lei da vida. E na igreja, a gente tem que ter esse tipo de maturidade. Às vezes as perdas provocam muita dor, muita desconfiança. Amado, se você não quer perdas, nem para viver vai dar. Porque você pode perder um emprego, você pode perder um amigo, pode falecer uma pessoa que você ama da tua casa, pode falecer um marido, pode falecer uma esposa, pode falecer um filho, pode. A perda, ela vai acontecer. E muitas vezes, por não sabermos lidar com perdas, perdemos ainda mais. Escute, Filipenses 4,11. O que o nosso xará aqui, o que o meu xará aqui fala? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele não estava precisando agora, mas teve um momento que ele precisou. E ele só está ensinando isso porque ele não está precisando agora e ele aprendeu no momento que ele precisou. O que ele aprendeu? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Igreja para sempre, equipe. Em nome de Jesus, esse vídeo vai ficar lá no YouTube, você pode assistir a qualquer hora. Pelo amor do Senhor Jesus, aprendam isso. Por mais que nós nos amemos,
Por mais que nós dependamos um do outro, nós não somos siameses, não estamos colados cérebro com cérebro. E pode acontecer sim, em algum momento da trajetória, sim, de forma positiva, essa é uma maravilha, como de forma negativa, perdas. E é nessa hora que a equipe de sucesso vai fazer toda a diferença em relação à equipe de fracasso. E eu vou falar, eu já fiz parte de ser um fracasso nessa área. Então eu falo com propriedade, de falar, meu Deus, eu perdi, falar, meu Deus, fulano me deixou, meu Deus do céu. Eu chegava aqui, eu olhava a cadeirinha dele, está faltando fulano. E passar meses, teve pessoas que anos, eu sou o pai da casa, eu estou te ensinando anos. Se Deus não me forjar, eu não forjaria você. Que em nome de Jesus nenhum aqui saia. Amém? Amém. Eu quero você para sempre. Olha o nome da igreja, para sempre. Eu quero você para sempre. O que nós podemos fazer? Guardar o nosso coração, não deixar nada apodrecer. Mas Deus é o Senhor de toda coisa. E se Ele fizer o que fez um dia com Paulo, que Paulo estava se abraçando com pessoas que nunca mais viria, amém. Mas deixa Deus fazer isso. E não o inimigo, e não influências externas, fofoca, vozes de serpente. Amém, amado? Aí o que acontece? Eu estou te ensinando, não é fácil, você não vai aprender simples assim, mas você tem que se lembrar, falar, o apóstolo falou. Porque, olha, irmão, não vou dar nome, mas eu vou te ensinar. Eu fiz uma viagem com um casal, 10 dias para os Estados Unidos. Quantos dias? 10 dias. Eu cheguei assim, imagina que eu cheguei quinta-feira. Na segunda, esse casal me chamou e saiu da igreja. Cara, tem que ter coração bom ou não tem? Seja sincero. Não, seja sincero. Se coloque no meu lugar aí. Você viaja com um casal 10 dias para os Estados Unidos. Quando você chega, o casal já tinha marcado a viagem. Tá? A gente já estava querendo e tal, mas tinha viagem, esperamos fazer a viagem. Eu sorrindo, abraçando todo mundo, dando risada. 4 dias depois, no gabinete, sentado, a gente vai sair da igreja e tal. Perdas. Mexeu demais comigo. Mas eu tenho que ensinar você. Eu não estou falando para a gente ser insensível, mas eu tenho que treinar a minha equipe aqui, amém? Porque daqui a pouco chega 200 voluntários e líderes, amém? Amém? Eu já cheguei a 163, eu quero voltar no mínimo nesse número. 163 líderes voluntários, pastores, num lugar só. E eu quero voltar a isso. Amém? Só que tem que ser uma equipe madura para que possa crescer, para que possa lidar com perdas e continuar firme na rocha, agarrado em Deus, confiante na palavra. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Então, eu aprendi, Paulo está dizendo, eu aprendi. Muitas vezes a perda para a equipe significa uma dor tremenda e até uma oportunidade de olharmos para a nossa vida. Claro, mas muitas vezes um livramento. E como é que a gente sabe disso? Fazendo sempre o melhor, com o coração puro diante de Deus e deixando cada um fazer as suas escolhas. Quem está aí? Quem está aí? O grande problema é se perdermos mais do que o necessário. Por quê? Falta de preparo, falta de alinhamento, falta de fidelidade. Aí é outra história. Mas temos que ficar atento. Não é ignorar as perdas e achar que sempre estamos certos. Não, então, é Deus limpando. Não. Não fica com essa cultura de quando alguém sai, é Deus limpando. Por quê? Isso não é verdade. Pode ser, mas você não pode pegar essa verdade. Por que saiu? Será que é verdade isso? Procede? Não, então a gente precisa melhorar. Será que tem como ir lá pedir um perdão, trazer uma restauração?
Tudo isso é possível. Agora, o que não é possível para um crescimento é ficarmos vulneráveis com aquelas folhas que caem do galho da árvore, que pode acontecer. Quem está aí? Sou estranho isso, mas é um treinamento aqui hoje, amém? Escute. Perdas ocorrem com mais frequência do que imaginamos. Sabe quais são as perdas que são significativas para nós? Aquelas que nós temos relacionamento. E o que nós temos relacionamento não é a grande multidão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em julgar alguém que sai por não termos relacionamento. Eu tenho certeza, não é todo mundo que frequenta a casa de todo mundo aqui. Agora, isso não significa que a perda de alguém não possa nos entristecer, só porque não temos relacionamento. Amém? Afinal, fazemos parte de um todo, não é de uma parte, é de um todo. Quem está aqui, diga amém. Outra coisa que eu quero falar com você: líder não trabalha sozinho. Líder que trabalha sozinho não é líder. Eu gosto, Jesus enviou de 2 em 2. Eu gosto sempre de estar com alguém. Mas eu sei filtrar que nem toda hora dá para estar com alguém. Mas eu gosto. Jesus nunca enviou de 1 em 1. Ele sempre enviou de 2 em 2. Então isso é dentro de mim. Se eu for fazer alguma coisa, o que você está fazendo? Vão comigo ali. Não estou falando minhas coisas. Estou falando em geral. Eu gosto. Talvez seja por causa dessa questão de liderança. Eu gosto. Mas também não tenho dificuldade nenhuma de fazer sozinho. Só que eu não prefiro fazer sozinho. Então, se você é um líder, que você está fazendo tudo sozinho, você vai ter que dar uma parada. Porque Jesus começa o ministério primeiro formando uma equipe para trabalhar com ele. Lucas 10:1, olha só. Lucas 10:1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Se Jesus não tivesse uma equipe de 72, ele na forma humana, como é que ele ia nessas cidades? O ministério dele diminuiria o alcance. Mas como ele colocou gente com autoridade e foi, por isso que eu falo muito sobre a autorresponsabilidade aqui. Você cuidar do teu ministério. Eu confio em você. É claro que eu vou averiguar, avaliar, mensurar, mas eu confio em você para resolver as coisas. E se alguma coisa ficar meio mal resolvida, é só ter a humildade de resolver novamente. Mas Jesus está dizendo isso, e olha como que ele continua falando. Lugares para onde ele estava prestes a ir. Por quê? Já preparar para ele. Você está vendo? Está aí, ó. 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. As pessoas já iam organizando aonde ele vai comer, aonde a equipe vai ficar, aonde vai ser o culto. E se ele não tem essa turma, está só com os 12? Pensar nisso. Aí eles lhes disse, versículo 2: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você está achando que é difícil para você arrumar gente para o seu ministério? Se para o de Jesus era. É ele que está falando. Aí qual que ele falou para orar? Você ora pedindo a Deus pessoas para o seu ministério? Eu oro. Eu oro. Pode ser que nasça aqui, particularmente eu até prefiro, mas não tenho problema nenhum se chegar alguém de fora. E aí é onde a equipe tem que ter o coração tratado. Lembra da passagem da contratação da vinha? Um começou a trabalhar 7 horas da manhã. Resumido. O outro começou a trabalhar meio-dia. O outro começou a trabalhar às 5. Quando deu 6 horas, o patrão chamou o das 5 e deu o dia dele, R$100. O do meio-dia, tranquilo. Trabalhei, vai me dar uns 150. R$100. Ele já não gostou muito. Ele trabalhou meio-dia, ganhou 100.
O outro trabalhou 1 hora, ganhou 100. Bom, o das 8 falou, não, comigo não tem essa. Comigo ele vai dar 200. Tu dei das 8, tu dei das 7. Aí Jesus foi e deu 100 também. Ou seja, ele pagou todo mundo 100. Só que qual foi a diferença? Todos foram combinados de ganhar 100. Principalmente o das 7 da manhã. Então veja só, uma liderança tratada, ele sabe que hoje ele pode estar ali sentado na mesa do apóstolo, comendo uma pizza com ele, e amanhã pode ter um estranho comendo uma pizza com ele ali, sem problema nenhum. Vamos cuidar dele. É mais gente chegando, é mais gente para aliviar. Agora, se ficar, estão roubando o nosso lugar, tem como crescer? Tem como crescer? Ai, como era bom na época que era só gente. Tem como crescer? Tem como crescer? Não tem. Então a gente tem que ter cuidado com o coração da gente, porque líder não trabalha sozinho. Sozinho vamos fazer alguma coisa, e juntos vamos fazer muitas coisas. Dá um amém aí? Uma outra coisa que é importante para uma equipe de sucesso e uma equipe de fracasso é saber que está na mira de Satanás. Eu vi que vocês não gostaram. Você já leu que Cristo é o nosso general? Sim ou não? Você já cantou: o nosso general é Cristo. Seguimos. Você segue alguém que está atrás? Você segue alguém que está atrás? Você segue alguém que está na frente. Mas no mundo, na terra, aonde que o general fica? Tem algum militar aqui? Aonde que o general fica na hora da batalha? Aonde? Hã? Na onde? Não entendi. Mas na onde lá atrás? Ele fica lá na sala, filho, no ar-condicionado. É lá que ele fica. Hoje, olhando tudo com o drone. Nossa, a galera lá, ó. Ih, estão morrendo. Ele está lá. O nosso não, o nosso vai na frente. É uma lição. Nós estamos indo na frente também. As pessoas que estão fazendo a obra de Deus colocam os membros para trás e eles vão na frente. Ai, apóstolo, agora eu nem quero mais fazer a obra de Deus. Então, mas é melhor você estar preparado para o que é a obra de Deus ou achar que dá para fazer a obra de Deus fraudulosamente. Porque você está na linha da batalha. Você está na linha de frente do negócio. Então não é por maldade. Por isso que a gente pega no pé. Por isso que a gente fala, leia isso, manda um negócio. Você está lendo? Cobra. Porque você está na frente. Se você não tiver treinado para ir na frente... Eu assisti uma série, até aconselho, chama Falda. Alguém assistiu? Então assiste, na Netflix. Fala sobre a polícia secreta israelense em terras perigosas, ali de Gaza, Palestina. E aí teve uma operação que o cara que ficava lá no ar-condicionado, achei tremendo aquilo. O cara que ficava lá no ar-condicionado, mas o cara já enfrentou batalhas, mas ele estava lá no ar-condicionado, só com um foninho aqui, telefoninho, a imagem todinha de drone, de não sei o quê, e ele via tudo, dando o comando. Só que quando ele recebeu lá do alto escalão uma missão, quando ele leu a missão, ele foi lá no cara que mandou, pô, valeu a pena mesmo. Não é à toa que a galera de Israel é feroz. Ele olhou e falou, olha aqui, essa aqui eu vou ter que ir. Não, você não pode ir. Não, você é o líder da... Não. Olha que coisa, até me arrepiei aqui. Isso aqui que o senhor está pedindo, se eu falar para eles, vocês vão, vai dar errado. Mas se eu falar para ele, nós vamos, vai dar certo. Ah, pelo amor, não, dá um aplauso a Jesus aí. Pelo amor, não, nós vamos. Cara, pô, pelo amor de Deus, só isso aí já valeu a série. Falou, olha aqui, isso aqui, se eu falar para eles, vocês vão,
vai dar ruim. Isso aqui eu tenho que falar para ele, nós vamos. Foi a única missão que ele foi, mas o nosso Deus está à frente de todas as missões da nossa vida. Agora você está reclamando de mim, ensinando a minha equipe? Eu vou falar como que Jesus ensinou a equipe, se eu posso ensinar. Eu posso ensinar como Jesus ensinou a equipe dele? Posso, sim ou não? O louco, eu não tenho que imitar Jesus? Eu posso ensinar como Jesus ensinou a sua equipe? É só a pastora disse amém, hein? Vocês não estão... Mas então vai ler. Lucas 10, 3. Pensa você lá na reunião na mesa de Jesus, e Jesus fala isso aqui para você, ó. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Olha o treinamento. Olha aí, ó. Não foi, se fosse Pedro, eu ficava desconfiado. Mas quem falou isso foi ele, foi Jesus. Vão, e deixa eu te dar um treinamento rápido aqui. Eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Nós somos esses. Por isso que a gente tem que estar mais espiritual, mais sensível. Não pode brincar com as coisas. Por quê? Porque nós somos esses que fomos enviados. E eu estou amando ser enviado, não sei você. Para mim está ótimo. Eu estou me dando bem nesse negócio aqui. Amém? Mas eu não posso brincar. Por quê? Eu fui enviado como cordeiros no meio de lobos. Por isso a saúde da equipe só vai ser descoberta quando vier o ataque na equipe. Agora, nós estamos sabendo, olha, vai vir ataque contra nós. Agora, preste atenção. Sabemos a saúde de uma equipe com o ataque de uma doença. Por quê? Número 1, a gente vai criar o poder de resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Poder de resiliência. O que é isso? É depois da perda que eu falei, é depois de um problema, de uma crise, de uma frustração, de um projeto que deu errado, você se reerguer, se levantar, se animar, se transformar se for preciso. E isso daqui, ó, é o poder da resiliência. Aí tempo, a gente não vai entrar no mérito agora. Porque cada um tem seu tempo, tem seu time, mas a gente não pode deixar com que a resiliência, que eu não vou colocar aqui, mas vai ficar parecido. Isso aqui eu amassei. Então é uma crise. O que é a resiliência? É o poder de se recompor na forma original. Ficou amassadinho? Ficou. Mas eu estou de volta. Fala para quem está ao teu lado, eu estou de volta. Por isso que Provérbios 4, 25, a gente como equipe tem que estar muito bem alinhado nisso. Provérbios 4, 25, que diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Muitas vezes, por não vigiar, a gente começa a olhar o passado, é difícil demais você olhar para frente, olhando para o passado, agarrado a coisas que se foram, e a equipe tem que ter essa visão, porque isso acontece também. E, terceiro e último lugar, o poder de continuar. Então, quando vem um ataque, nós vamos ter essas três coisas que colocar em prática: poder de resistir, poder da resiliência e o poder de continuação, de continuidade. Puxa vida, eu sofri um ataque, eu passei por uma perda, por uma crise, por uma situação, mas é o seguinte, eu tenho que continuar. E eu vou continuar. Por isso que muitas pessoas têm parado hoje. Qualquer probleminha na igreja, eu vou trocar de igreja. Gente, eu falo para você de todo o coração. 5 anos e meio, eu fui ovelha igual você, voluntário igual você e líder igual você. E eu já vi muita coisa que por bem menos, muita gente sai da igreja. Mas eu sabia que sair da igreja não resolve o problema. Porque a igreja é feita de gente. E a gente tem que ir se adaptando, crescendo, tendo discernimento espiritual e seguir em frente. Não dá, porque veja só, é igual uma pessoa que está com um problema na equipe.
Nossa, isso aqui eu não anotei, mas o Espírito Santo me lembrou. Essa pessoa aqui, ela não está compatível com a posição dela ministerial. Mas é uma bênção. Tem que pegar ela e colocar ela num ministério que tenha mais a ver com o perfil dela. Quem pegou aqui? Quem pegou? Mas se essa pessoa aqui, ela dá problema, vamos lá, na prática. Treinamento aqui, amém? O que é dar problema? Dar problema ela não tem comprometimento, ela tem dificuldade de seguir um comando, ela tem dificuldade com horário, ela tem dificuldade com autoridade, ela tem dificuldade com a santidade. Tirar ela daqui e colocar ela para cá, chama-se transferir o problema de lugar. Então, trocar uma pessoa não é com pretexto, meu Deus, aquele irmão ali, gente, vamos jogar ele para a tesouraria? Não. Espera aí, você já tentou cuidar dele? Já. Mas ele não quer mudar, então não adianta colocar em outro ministério. Ele precisa sentar um pouquinho e se encontrar. Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, conheçamos é um nível. Esforcemo-nos por conhecê-lo. O que nós estamos fazendo aqui? Conhecendo mais a Deus. Mas você teve que sair numa segunda-feira com chuva. Porque 10 segundas-feiras no ano nós temos um encontro aqui. É um esforço. Não precisa mais ter crise na alma. Até dezembro, até, não sei se é novembro ou dezembro, nós teremos essa segunda-feira aqui. O que é isso? É o esforço para conhecer, para aprender e para servir melhor no reino de Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Outra coisa. Líderes saudáveis cuidam da sua casa, da sua mente e do seu coração. A gente tem falado muito mente, coração, alma, emoções, casa. Hoje eu falei para o Alisson, vocês estão dando um belo exemplo para um tópico que eu vou pregar. Porque a mensagem está pronta. E é exatamente isso. Você não está sob um julgamento de não poder estar em algumas agendas. Não. Você está com a autorresponsabilidade de lidar bem com as agendas. É completamente diferente. Se a Débora hoje, vamos dar o exemplo do casal que estão assistindo. Se a Débora hoje estivesse chamando o Alisson para ir ao shopping, o Alisson falaria para ela, não, hoje ir no shopping não dá, e hoje eu tenho um na mesa. Mas amanhã a gente vai. Quarta-feira vamos no shopping. Peraí, nós temos culto na quarta. Por que você não quer ir terça? Por que você não quer ir quinta? Por que você não quer ir sexta? Por que você não quer ir sábado? Aí, um desgaste é necessário. Sim, porque você está mostrando para a sua família que você não está abdicando da família para estar na igreja, mas você está mostrando que tem N possibilidades para fazer. É que a minha folga esse mês é essa segunda-feira. E se eu não for essa segunda-feira, a minha folga de terça-feira é daqui o mês que vem. É a mesma coisa? Sim ou não? É a mesma coisa? Ninguém vai arriscar. É a mesma coisa de poder ir terça, quinta, sexta e sábado, se você só vai ter uma outra folga um mês depois? É a mesma coisa? Não é. Aí nessa hora entra o quê? O equilíbrio. Agora, uma pessoa, estou com a dor na unha hoje, acho que eu não vou não. Essa pessoa, ela não entendeu
Ela não entendeu. Porque a gente está mobilizando toda uma situação, dedicando todo um estudo de treinamento, de amadurecimento, de crescimento, que as ovelhas vão achar isso aqui um absurdo, porque elas estão um outro mundo, e a unha dela doendo. Só que ela trabalhou com a unha doendo? Trabalhou. Ela vai amanhã trabalhar com a unha doendo? Vai. Você está vendo como que as coisas, com bom senso, discernimento e maturidade, é fácil para resolver? Sim ou não? Sim ou não? Agora, a ovelha não. A ovelha fala assim, ai, esse friozinho hoje, ai, eu vou curtir em casa. É ovelha. É ovelha. É ovelha. Uma ovelha forte, ela já pensaria diferente. Mas estou falando ovelha, ela é ovelha. Ela não vai vir por quê? Porque está friozinho. Ai, hoje está um bom dia para ver um filminho, fazer uma sopa. Eu estou cansado. Quer dizer, hoje é segunda-feira. Descansou sábado e domingo, mas eu estou cansado. Tem problema, gente. Mas na equipe não dá. Na equipe não dá. Eu sinto muito. Estou treinando aqui, amém, amados? Por que isso? Cuidar da casa, da mente e do coração. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando fala do coração, está falando da mente. Você tem que saber equilibrar as coisas. Você tem que saber discernir. Tem a hora de passear, tem a hora de estar com a família. Igual, por exemplo, eu fui convidado para pregar num evento. Falar 3 vezes. 3 vezes. Existiu um dia que eu disse não. Só que agora, para certas coisas, eu não digo mais não. O que é? Eu vou passar pregando fora o meu aniversário. Só que agora, meus filhos estão tudo grande. Porque eles passam fora, muitas vezes, se for preciso, o aniversário da gente, porque eles estão viajando. E não tem problema nenhum disso. Só que teve um dia que o meu filho chegou e falou, pai, você já vai trocar de mala? Você não fica em casa, não? Aí eu falei, opa, eu tenho que dar uma cuidada nisso daqui. Estava vendendo livro, recebendo oferta, mas agora não era o momento daquilo. Então não é o problema que a obra de Deus atrapalha. O problema é não ter equilíbrio para aquilo que a gente está querendo fazer na obra de Deus e que joga a culpa no fracasso da família por causa da obra de Deus. Mas quantos estão fracassando na família por causa do trabalho e não estão nem fazendo a obra de Deus? Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Então não adianta, meu ministério está fluindo se o seu casamento está em crise. É bom os dois. Agora, pode ser que uma crise não tenha nada a ver com a outra, mas pode ser que tenha. Não quer cuidar bem do casamento, foca na obra de Deus. Não, porque eu tenho compromisso segundo, tenho compromisso terço, tenho compromisso quinto, tenho compromisso sábado. Eu estou na obra de Deus, mas não cuido do casamento. Como um escape de não cuidar no casamento, eu vou me entregar à obra de Deus que dá menos trabalho. Porque tem casamento que dá mais trabalho que a obra de Deus. Eu sei o que eu estou falando. Não estou brincando aqui 18 anos, não é? Aí a pessoa prefere ficar 4, 5 noites na igreja, porque dá trabalho no casamento. Então ele está com a pseudo-desculpa que o casamento dele não está bom, ou que o negócio dele, eu já ouvi isso, meu negócio não está bom mesmo, mas também eu fico te acompanhando, você fica me acompanhando porque você quer, eu tive que mandar essa de volta. O negócio é seu, eu estou cuidando do meu negócio, eu te convido para ir, você diz que pode, e você vai. Agora você vem falar que o seu negócio não está indo bem por causa de mim? Isso é safadeza, pô. É falta de caráter. É simples assim. Eu estou te falando um caso real, tá? Não estou te dando ilustração, não. Estou falando caso real. Falei, seu negócio está ruim porque você me acompanha? Vai lamber sabão, rapaz. Se fosse assim, não, você está indo porque você quer, porque você gosta. Está vendo como é que as coisas se movem? Sim ou não? Sim ou não? Você achou que o treinamento aqui está avançado? Lembra de Jesus. Eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Estou treinando você para os lobos. Quando chegar, você pegar e falar assim, aqui não tem ovelha não, irmão. Aqui tem leão da tribo de Judá. Dá um aplauso aí. Aqui tem um leão da tribo de Judá.
Por isso, treinamento, reunião, livro, tem que ter, discipulado, rotina, entendeu? Não existe uma coisa, mas é um conjunto de coisas que nos treinam. É um conjunto de coisas. Muitos confundem aprender a Bíblia em ser treinados. Eu estou lendo a Bíblia, estou orando. Isso é ótimo. Mas tem treinamentos que não estão na Bíblia. Assustou, né? Tem treinamentos que não estão. A Bíblia ensina como receber uma pessoa? Não. A Bíblia diz assim, sejamos hospitaleiros. A Bíblia ensina. Você está na paleta de cor, se entrega uma balinha de hortelã, você faz festa, se bate palma, se põe plaquinha. Isso aí vai se movendo. A Bíblia não ensina como fazer transmissão. Mas nós sabemos que tem que ter atenção, tem que ser excelente, tem que ficar atento, tem que ter disciplina. Não pode ficar conversando com quem está do lado. Isso é o quê? Treinamento. A Bíblia fala, ensina o caminho que as crianças devem andar, certo? Mas cadê que ensina os professores de cultinho hoje? É treinamento. Então, a igreja, um amigo meu fala essa frase e eu peguei para mim também. Não sei se é dele. A igreja não cresce, é o líder que cresce. E aí a igreja cresce. Porém, faça crescer o lugar que te fez crescer. Tem muitas pessoas que quando crescem falam assim, agora eu vou para o meu império, que eu aprendi. Aprendeu porque alguém te fez crescer. Então ele tem essa frase e ele conclui com essa. Faça crescer o lugar que te fez crescer. Eu tenho certeza, há 3 anos atrás, quantidade de seguidores que vocês tinham, quantidade de influência, quantidade de conhecimento, tem pessoa, qualquer um aqui, pode entrar hoje numa padaria e tem alguém que vai falar assim, eu acho que aquele lá dá para sempre. Porque eu lembro que um dia eu fui lá e ele estava lá na portaria. O que é isso? Influência. Porque você está crescendo no lugar que está te fazendo crescer. Então, faça crescer também o lugar que te fez crescer. Quem está comigo, diga amém. Então, como o ministério pode crescer, se o pastor não está disposto a crescer, se a equipe não está disposta a crescer, se os voluntários não estão dispostos a crescer, e a igreja, com o crescimento desse grupo, acompanha. Ovelha segue, irmão. Por isso que eu falei aqui, mais um parênteses aqui. Conversa mano a mano. Como é que está? Frequência da sua equipe. Fire Day. Todo mundo 8 horas. No jejum. Uma vez por ano. Apóstolo, só não veio um da minha equipe, porque estava trabalhando, sai 2 horas, vai em casa, tomar um banho, não vai nem comer, mas vai tomar um banho. Te garanto que 3 horas ele está chegando aqui. Coisa linda isso. Agora, 8 horas da manhã, eu gosto de dormir até mais tarde, pleno domingo, uma vez por ano, não vai. É muito difícil. É bom nem a gente ficar sabendo, é ou não é? Para não pecar. É ou não é? Não, nem bom ficar sabendo, não. Então, tá aí. Imagine só se amanhã chegassem 300 pessoas na igreja. De uma hora para outra, 300, cabe. 300 pessoas chegam na igreja. Se a gente não tem uma equipe madura para cuidar, para dar um telefonema, para acompanhar, não tem nada, só tem gente aqui que só vem receber, as 300 pessoas vão embora. É a mesma coisa que Deus jogar um caminhão de peixe e a gente não limpar e não congelar, só serviu o quê? Para apodrecer. Então nós temos que estar prontos para isso. Precisamos de líderes que possam reter e não apenas de líderes que possam aparecer. Nós só vamos aparecer, viu, gente? Não fica com crise não, a gente aparece mesmo. A pessoa vem colocar um cesto aqui. Está todo mundo vendo, uma pessoa colocar o cesto ali, ela não está vendo ninguém. Está todo mundo vendo, meia dúzia de pessoas cantar aqui. Está todo mundo vendo uma pessoa na recepção. Está todo mundo vendo na maquininha. Está todo mundo vendo aquele grupo de pessoas. Aparece. A questão é, eu não estou aqui só para aparecer, mas eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Dá um aplauso ao Senhor aí. Vamos lá. A equipe de sucesso tem acesso ao que o líder vê. E se você não está vendo, tem alguma coisa que a gente precisa alinhar. 2 Reis 6,15. 2 Reis 6,15. Estou acabando. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai, meu senhor! Está vendo o que é uma equipe despreparada? Está vendo o que é um líder com a visão carnal das coisas? Ai, meu senhor!
O que faremos? Fulano saiu, Beltrano não sei o quê. Ai, fulano reclamou da igreja. Ai, a criança não... Ai, meu Deus, o que faremos? Aí o profeta respondeu, porque hoje algumas pessoas até já se escandalizaram com isso, mas isso não é problema. Ou o senhor é insensível. Não, isso não é problema. Calma, é o que eu estou tentando fazer aqui. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. O que eu estou fazendo aqui é abrindo os seus olhos para ver com os olhos do seu líder. Porque o seu líder está há 18 anos na trajetória. O seu líder está há 18 anos lidando com isso daqui. E você pode estar há poucos meses à frente de algo, ou poucos anos, mas sem um nível de treinamento. Você está fazendo por amor, por gratidão, por aquilo que você entende, mas para tudo tem um treinamento. Não é desse jeito. Para muitos hoje que servem, gente, eu não vejo hoje aqui. E se visse, também diria que não vejo. Mas eu realmente não vejo. Uma pessoa que, se você mover, ela vai sair da igreja. Mas várias saíram da igreja por fazer um pequeno movimento nela. Falou aqui, ó, fica aqui. Cadê fulano? Saiu da igreja. Porque ele não está enxergando o que o líder está vendo. E quem não enxerga o que o líder está vendo, vai ficar sempre exclamando, ai meu Deus, ai meu Deus. É horrível você estar numa equipe que alguém chega e fala assim, apóstolo, sabe fulano? Falou que não vem mais na igreja. Senta, desmonta no sofá. Que isso? Calma. Na hora certa, apóstolo, tive com fulano, mas deixa comigo. O que houve? Ele falou que vai sair da igreja, mas amanhã eu vou lá atrás dele, vou entender esse negócio diferente. Olha que diferença. Sim ou não? Sim, ó, aqui, ó. Apóstolo, posso falar com o senhor? Pode. Tranca a porta, se joga no sofá. O que foi, irmão? Ai, eu estou tão triste. Eu não estou inventando. Eu estou contando. Ai, eu estou tão triste. Ai, irmão, o que houve? Seu pai morreu? Sabe fulano de tal? Faz 2 domingos que não vem, encontrei com ele na rua. Ele falou que saiu da igreja. Irmão, na boa. Poxa, irmão, você me perdoe, mas falta fita. Procura ele amanhã. Toma um café com ele. Bate um papo. Elogia a igreja. Fala que ele está perdendo a maior oportunidade da vida dele. Fala que o apóstolo vai dar dinheiro para todo mundo. Você se vira. Mas chega para mim equilibrado. Porque eu estou há 18 anos, vi muitos líderes desequilibrados por causa de uma situação dessa. Apóstolo, deu uma briga lá. Com quem? Com quem? Não, do menino de 3 anos com o de 4. É o líder que não está vendo o que o apóstolo está vendo. Mas aqui eu estou abrindo seus olhos. Então dá um aplauso a Jesus, eu estou abrindo seus olhos. Agora olha aqui, quando você está aberto a ter seus olhos abertos, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amado, eu não quero que vocês não pensem, mas eu quero que vocês acreditem nos ensinos que o apóstolo está dando. Vai fluir melhor seu ministério. Porque eu já vi líder que diz, não, isso é o Senhor que está vendo. Eu tenho outra visão. Termina em ruína, fracasso e miséria. Tem alguém aqui ou não? E para fechar, o segredo de uma equipe de sucesso é a unidade. Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não tem jeito, irmão. A unidade é falar a mesma língua. Gente, o livro que está lá, e já agradeço aqueles que estão fazendo parte do projeto, e se você não podia fazer parte, até domingo, em nome de Jesus, que você possa me ajudar com esse livro. Gente, eu não tenho dúvida que vai ser uma ferramenta extraordinária. Porque, do mesmo jeito que hoje falar
de abuso sexual, de tantos assuntos polêmicos, é raro. Eu conheço um pastor que fala muito disso. Um pastor. Um pastor. Um. Eu não conheço dois. Um. Então a gente pode fazer parte de um grupo que vai trazer um ensinamento, que vai fazer com que as pessoas estejam mais aliançadas. Pode estar lá fora, o mundo ficando mais superficial, o amor de muitos esfriaria, mas aqui nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus. Dá um aplauso a Ele por isso. Aleluia! Eu quero ficar, irmão, do meu jeito, com o meu temperamento, mas eu quero ficar parecido com Jesus. Eu quero. Quem quer ficar parecido com Jesus aí? Então não tolere deslealdade. Muitas pessoas falam, a gente já tratou coisas, por isso que é um treinamento. A gente já tratou assuntos que a pessoa fala assim, mas eu estava brincando. Olha para você, você vai tratar um assunto sério e a pessoa mete essa frase, mas eu estava brincando. Ô louco, você não viu que eu estava brincando? Foge. Por causa do Provérbios 26, 18. Coloca aí. Como louco que atira brasas e flechas. Coloca a versão Ferreira de Almeida. Eu quero que vocês leiam, né? Não, a revista e corrigida. O louco que atira uma arma mortal causa tanto estrago. A pessoa sabe o que causa estrago. Pode ficar tranquilo. Causa tanto estrago. Ela sabe. Ela sabe. Proteja o corpo de Cristo. Ore por ele. Ore por ela. Eu posso dar um testemunho? Eu não orava tanto quanto eu deveria orar pela minha equipe. Porque eu não via necessidade. Não via. Não via. Confesso a você, talvez alguns ataques sofreram porque eu, debaixo de uma imaturidade, achava, não, mas está comigo, está junto a Deus, está todo mundo blindado. Não. Hoje eu faço 2 orações, Senhor, em nome de Jesus, guarda. Às vezes eu cito o nome dos 20. Mas eu também falo, Senhor, se tem algo ruim, cura ou retira, em nome de Jesus. Pode orar assim, para a sua equipe. Ora um por um. Senhor, se tem algo ruim, cura, mas se não, retira. Porque quanto mais tempo você passa com a pessoa errada, mais coisa errada você vai ter que consertar. Guarde isso. Imagina você tomando um remédio errado. Quanto mais tempo você está tomando um remédio errado, pior fica. Uma equipe de sucesso sabe que não existe exclusividade, mas sim responsabilidade. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Não tem exclusividade. Deus dá o que quer para cada um, mas todos têm uma responsabilidade. Você tem a responsabilidade não com o todo, você tem a responsabilidade com aquilo que Deus colocou na sua mão. Tem alguém aqui ou não? Não foi igual para todos. Então seja um líder maduro, que sabe receber 5, mas que saiba receber 1. Nada ninguém fica sem receber. Saiba receber 5 e saiba receber 1. Tem hora que você só precisa alinhar. Não é muito, mas é alinhar. Aprenda a delegar. Quando você aprende a delegar, você produz mais, com mais pessoas e mais rápido. Agora, se não tiver a humildade para reconhecer que tem que rever isso, seu ministério sempre vai ficar problemático. Por que eu não gosto? Às vezes eu respondo coisas no privado, mas é bom assim. Por que eu não gosto de uma pessoa servindo em várias áreas? Porque se cada área tem uma escala, você está com 2 escalas. É só por isso. É só por isso. Mas tem hora? Tem jeito.
mas eu não gosto. E para participar de 2 ministérios, eu vou te dar uma dica aqui que é para curar sua alma. Só se interessar muito para o ministério. Não é para o gosto da pessoa. Não, mas eu gosto de estar servindo. Isso aqui não é critério para mim, não. O critério é a necessidade para o ministério. Esse é o critério para uma pessoa estar em 2 lugares, ou 3 se for preciso. Eu estou te ensinando. Não, mas eu gosto de ajudar na bateria, eu gosto de ajudar na recepção, eu não sei ficar parado. Não, aqui você sabe ficar parado sim, porque você tem que ser ouvir, você tem que sentar. Agora, se a gente precisa, uma equipe de sucesso sabe que mais gente servindo, mais gente realizando, mais gente envolvida, mais gente sendo discipulada intensamente. Imagina se nós tivéssemos aqui uma igreja com 1000 pessoas e 200 pessoas ouvindo isso aqui. A diferença que não faria para as 800 que ficaram em casa. É por isso. E aqui eu termino. Esse aqui é forte. Não chame pessoas por preferências, mas por chamado. E aqui eu encerro. Uma equipe de sucesso, um líder de sucesso, ele não pode chamar uma pessoa por preferência. Mas, num primeiro momento, pode ser. Eu tenho uma preferência aqui com uma pessoa e tal, vem cá, você não quer me ajudar? Mas se essa pessoa não tiver o chamado, você pode ser amigo dela, vai comer pizza com ela, vai viajar para fora, faz o que você quiser. Mas se você escolhe pessoas por preferência, a sua equipe vai ser mirrada, sua autoridade comprometida e as pessoas não vão crescer. Porque quem está andando por preferência perdeu o foco da missão. E muitas vezes a gente mistura quem vai ser um amigo íntimo com quem vai cumprir a missão. E aqui está alguém que não entendia isso no início do ministério e misturou. Então eu posso falar para você com propriedade que eu sei o que é misturar e o trabalho que dá para separar. Então vai pelo apóstolo. E Jesus sabia muito bem disso. A árvore que não dá fruto, corto. Pedro entrou numas. Eu te amo, Pedro. Você tem a chave da igreja, mas Satanás está enchendo o teu coração e não brinca não. Judas, vem cá, faz logo o que está no teu coração. Eu não misturo as coisas. Por quê? Porque no reino de Deus, na obra de Deus, é ótimo ter um amigo de preferência e que cumpra a missão. E eu tenho, graças a Deus. Mas se tiver que optar, eu preciso cumprir uma missão. Infelizmente. Eduarda, você precisa de uma pessoa para te ajudar lá no culto infantil. A Eduarda é líder do Ministério Infantil. Não adianta uma pessoa amiga sua, que te ama, que sai com você, que você dá risada. Se chegar lá, ela não cumpre o papel. Uma coisa tem nada a ver com outra. Agora, é maravilhoso se essa pessoa é amiga, está junto e cumpre o papel. Pô, isso é extraordinário. Mas o que a Eduarda precisa no ministério dela não é dessa amiga. Ela precisa de alguém que cumpra a missão. Assim todos nós. Você pode me amar, mas se eu não cumprir minha missão aqui, não adiantou nada. O que adianta? Então, não chame pessoas por preferência, porque a preferência coloca em nós o mesmo sentimento que um grande homem de Deus teve, Samuel. 1 Samuel 17, o Senhor, contudo, diz a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, no ministério, a pessoa pode ser maravilhosa, pessoa boa para dar risada, você está junto, puxa vida, te coloca para cima. Aí você fala assim, você vai para a recepção. Chega na recepção, não tem compromisso, não tem horário, fica ali batendo papo, contando piada, não está nem vendo quem está chegando, já largou a caixinha de bala do lado. O que adianta? Não adianta nada. Quem está aqui? Quem está aqui? O líder precisa saber o que o ministério que ele lidera precisa. O líder precisa saber o que o ministério que ele lidera precisa. E ele fazendo isso, ele vai ter pessoas com propósitos e não com preferências. Você pode aplaudir o Senhor, ficar de pé.
Você que está na internet aí, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que essa palavra faça sentido para você.